Enquanto esperava na sala do hospital, Josh foi abordado por uma garota aleatória. Ela perguntou o que havia de errado com ele e se era o rosto dele. Ele achou o comentário rude, mas disse que estava ali para ser examinado depois de um acidente que resultou em uma lesão na cabeça. Ele só esperava pelos resultados, enquanto a garota comentava que estava ali apenas acompanhando outra pessoa. O médico acabou liberando Josh, mas o alertou de que sua lesão na cabeça poderia resultar em 2 tipos de alucinações, perceptíveis e imperceptíveis. Josh pensou sobre a explicação e como um dos tipos era de alucinações óbvias, fáceis de lidar, enquanto as outras eram mais obscuras e podiam causar caos e danos à mente de uma pessoa. Quando Josh voltou para a sala de espera, a garota com quem tinha falado antes, Ana, já tinha ido embora. No entanto, uma surpresa o aguardava em casa. Ana, ao vê-la, Josh percebeu que ela era sua alucinação perceptível e se preparou para os problemas futuros. Na manhã seguinte, Ana, a garota alucinação, cumprimentou Josh e o surpreendeu. Ele perguntou por que ela estava ali, e ela comentou de forma delirante que tinha dado em cima dele no hospital. Josh pensou que a alucinação devia estar juntando peças de forma tendenciosa para criar uma história convincente sobre por que Ana estava ali. Quando Josh foi para a universidade, Ana seguiu perguntando coisas, e ele respondeu que estava surpreso por ela estar indo junto também. Ana deixou claro que era a alucinação dele, então tinham que ficar juntos. Enquanto caminhavam, alguém chamou Josh. Era uma amiga da universidade perguntando se ele estava bem. Ele disse que sim, e ela comentou o quanto ficou surpresa ao saber do acidente. Josh então perguntou se a amiga via alguém atrás dele, mas ela disse que não, e que se ele sentia que sim, provavelmente era um fantasma. Isso só confirmou para Josh que Ana era uma alucinação. Mas então Ana o chamou. Ana estava irritada e, mais que isso, com ciúmes de Josh falando com outra garota bem na frente dela. Josh só conseguia pensar que aquela alucinação seria mais problemática do que ele imaginava. Continuando o caminho pelo campus, Ana ficou dando chutes leves em Josh falando com ele de forma passivo-agressiva. Enquanto discutiam, outra pessoa chamou Josh, chamando sua atenção e interrompendo a briga. Era uma senpai a quem ele tinha ajudado no passado. Ele perguntou a ela se conseguia ver Ana, mas a senpai não viu nada. Como ele estava sozinho, a senpai o convidou para almoçar, e ele aceitou de forma meio tímida. No entanto, ao ver o olhar de Ana, ele decidiu recusar o convite e foi embora. Ana perguntou por que Josh tinha tantas amigas, e ele tentou desconversar. Depois Ana perguntou quem era mais importante, ela ou as outras garotas. Josh hesitou, mas para Ana, isso já era uma resposta. Josh achou que ela era fofa no começo, mas aquilo claramente estava se tornando um problema maior, e agora ele sabia que precisava se livrar daquela alucinação de qualquer jeito. De volta ao hospital, Josh contou ao médico sobre a alucinação. Depois de revisar os detalhes, Josh percebeu que Ana não estava na sala e, se estivesse em algum lugar, seria na sala de espera. Quando ele disse isso, questionou por que ela estaria lá e não ali dentro. Ana perguntou se Josh estava bem, mas ele sabia que não. Ofereceram-lhe remédios e ele tomou, mas como ainda conseguia ver Ana, era claro que não estavam funcionando. Quando Josh e Ana foram dormir, ela começou a sussurrar coisas românticas para ele, e Josh comentou que nem casais que acabaram de morar juntos diriam algo tão meloso. Josh então se recolheu aos próprios pensamentos, imaginando que o que Ana dizia poderia começar a afetá-lo logo. Então ele precisava lidar com o problema imediatamente. Então teve uma ideia: se ele tivesse uma namorada para ser meloso com ela, talvez a alucinação perdesse força e desaparecesse. Na manhã seguinte, Ana comentou sobre as roupas de Josh e perguntou por que ele estava tão bem arrumado. Josh admitiu que tinha um encontro, mas Ana achou que era com ela. Porém, ficou chocada ao saber que o encontro não era com ela, mas com outra pessoa. Josh chegou na hora marcada e causou uma ótima primeira impressão em sua amiga. Ele tinha estudado e se preparado, e seguiram o encontro enquanto Ana, irritada, fazia caretas para eles. Depois de comida e bebidas agradáveis, o encontro terminou. Enquanto Ana olhava diretamente para a alma de Josh, ele confessou seus sentimentos para a amiga, de forma meio constrangida. Mas sua confissão foi recebida com ceticismo antes de ser rejeitada da forma mais educada possível. Ela deixou claro que Josh era apenas um amigo e nada mais. Mas a rejeição não significava que ela não gostava dele. Alguns dias depois, Josh colocou roupas bonitas novamente e Ana imediatamente perguntou o que estava acontecendo. Josh admitiu que tinha outro encontro, mas desta vez com sua senpai. Ana mencionou o fracasso anterior e Josh pediu para ela, por favor, não dizer isso. Ana disse que só ela entendia o charme dele, mas Josh disse. Ele mandou ela calar a boca porque precisava de uma namorada humana e não de uma alucinação. Depois de comer no restaurante, Josh rapidamente se confessou para sua senpai, apesar do clima horrível e da péssima hora. Ele sabia que tinha se apressado e esperava outro fracasso. No entanto, a senpai aceitou.
Para aumentar o choque de Josh, descobriu-se que a senpai estava em um relacionamento poliamoroso e perguntou se ele estava bem com isso. Ele não estava. De volta para casa, desanimado, Josh ficou sem palavras enquanto Ana falava sem parar, dizendo que ela era única para ele e que ele precisava aceitar isso. Ele começou a entrar em espiral por causa da situação em que estava e chegou à conclusão de que tudo era culpa de Ana. Josh agarrou Ana e começou a gritar com ela. Ela disse que ele estava machucando-a, mas ele apenas gritou dizendo que ela era o problema e que todos os seus problemas vinham dela, então queria que ela fosse embora. Ana pediu confirmação de que ele realmente queria que ela fosse embora. E ele disse que era óbvio que sim, mas Ana admitiu que era a primeira vez que ouvia aquilo. Josh percebeu que era verdade, ele nunca tinha pedido para ela ir embora. Ana disse que ele deveria ter falado algo e disse que, se ele queria que ela fosse, deveria ter dito desde o começo, antes de se despedir. E assim, Ana se foi. Josh comemorou a partida dela e percebeu o quão fácil foi, e como deveria ter sido óbvio desde o início como se livrar dela. E agora ele estava sozinho. No entanto, agora ele estava completamente sozinho. Como por instinto, as pernas de Josh começaram a se mover sozinhas e o levaram para fora de casa. Correndo para fora, sua mente começou a acelerar. Ele percebeu que, se desejou que sua alucinação desaparecesse, isso significava que estava a matando. Ele queria encontrá-la primeiro e percebeu que a maneira inicial de se livrar de uma alucinação seria um acidente de carro, como o que teve recentemente, então deveria verificar a rua perto da sua casa. Ele viu Ana no meio da faixa de pedestres e sabia o que ela estava fazendo. O sinal estava vermelho. Um carro vinha. O fim dela era inevitável. Apesar de ela ser uma alucinação e ambos saberem o que estava prestes a acontecer, Ana não se mexeu. Instintivamente, Josh pulou para salvar Ana e imediatamente percebeu a estupidez de sua ação. Se estivesse tentando salvar a mulher que amava, seria poético, corajoso, até romântico, mas ele estava tentando salvar uma alucinação como um lunático, e somente o carro o veria. Enquanto o arrependimento o preenchia, ele olhou para Ana. Ana o chamou e estendeu a mão para ele, um grande sorriso brilhando em seu rosto. Ele se perguntou por que ela estava tão feliz, e se era porque ele veio salvá-la. No fim, ele colidiu de frente com o carro, caindo no chão como um lenço encharcado. Ao abrir os olhos, Josh percebeu, pelo cheiro e pelo teto branco, que estava em um hospital, mas estava vivo. Seu segundo pensamento foi sobre Ana e, apesar da estupidez, ele saiu da cama. Suas pernas sobreviveram ao impacto, e ele caminhou lentamente pelos corredores procurando Ana. Ele sabia que era estranho fazer aquilo, mas não conseguia evitar. Então a viu à distância e, conforme se aproximou, ela também se aproximou, até ficarem frente a frente. Então, quando Josh viu Ana de perto, descobriu que ela era apenas um reflexo no espelho, mas não havia Josh, apenas Ana. Nas semanas anteriores, sempre que Ana se via, ela alucinava que era um homem e que seu reflexo era alguma garota desconhecida. Ana nunca teve uma alucinação com um médico porque tudo que refletia estava coberto. Depois, quando Ana viu o médico, ele pediu desculpas por ter achado que as alucinações não seriam perigosas. Mas ele estava errado. Ana ficou envergonhada por ter se apaixonado pela garota que na verdade era ela mesma e por ter se machucado com um carro por causa disso. Quando percebeu a situação, entendeu o quão ridícula ela era. Ela percebeu que precisava se desculpar com sua amiga e que provavelmente a deixou muito confusa. Com a senpai, não foi tão grave, então decidiu deixar para lá. Depois de se recuperar dos ferimentos, Ana acordou para mais um dia normal. Olhando no espelho, Ana encarou a si mesma antes de abrir um sorriso e dar uma risadinha, desejando bom dia a si mesma, do mesmo jeito que a alucinação dela fazia. Se esse vídeo te prendeu até aqui, então faz o seguinte, se inscreve no canal, deixa aquele like poderoso e comenta aí o que achou. Tua interação ajuda o canal a voar.